Esta é a história de um rio. De um rio que resiste. Que sobrevive. E que se reinventa todos os dias. Esta é a história de um rio. De um rio com vida. O município de Torres Novas apresenta Almonda, um rio com vida. O Almonda, tal como todos os rios cársicos, ressurge das profundezas da terra, entre falhas e fendas dos calcários das galerias subterrâneas, onde se infiltra a água das chuvas. Nasce no concelho de Torres Novas, à cota de 84 metros, na zona do arrife da Serra de Aire, junto ao lugar de Moinho da Fonte e à aldeia de Almonda. Navega entre colinas, serpenteia a cidade e estende-se pela várzea, atravessando a reserva natural do Paul do Boquilobo. Desagua à cota de 14 metros, na margem direita do Tejo, junto à aldeia da Azinhaga, no concelho da Golgã. A importância internacional do rio Almonda foi reforçada com a classificação da Reserva Natural do Paul do Boquilobo e, posteriormente, da sua nascente, como sítios Ramsar. Designação dada a zonas úmidas classificadas como locais de importância ecológica internacional. O seu traçado, com cerca de 34 km, inicia-se num canal veloz e sinuoso, com numerosos açudes que nos convidam a partir à descoberta de uma deslumbrante paisagem, que serve de habitat a inúmeras espécies. Nas Grutas do Almonda, um dos grandes reservatórios subterrâneos de água doce de Portugal, foram descobertos diversos artefactos pré-históricos, como artefactos líticos em quartzito e sílex, conhecidos como ferramentas de pedra, e artefactos de fauna, constituída sobretudo por restos de grandes carnívoros. O ex-libris das descobertas nestas grutas é o mais antigo fóssil humano encontrado no nosso país, com cerca de 400 mil anos. Evidências de que nestas grutas os nossos antepassados terão encontrado boas condições de subsistência. Os rios sempre desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, e o Almonda não foi exceção. A existência de terras férteis para a prática da agricultura, a disponibilidade de água e o alimento deram origem a novas atividades humanas e estimularam o seu crescimento socioeconómico. Durante décadas, o Almonda foi a força motriz para a indústria, produzindo riqueza e emprego para muitos torrejanos. Destacam-se a fábrica Renova, onde há muitos anos é utilizada a água da nascente do Almonda,
e a extinta Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, que também aproveitava a água do rio para o seu processo de fabrico. Junto ao troço do rio, além das tarambolas que conduziam a água para a rega, avistamos o que resta dos moinhos e lagares, que aproveitavam a energia das águas para a produção de farinha e azeite. Hoje, grande parte em ruínas, deixam marcas que perduram no tempo e evidenciam o trabalho das nossas gentes. A antiga central hidroelétrica do Caldeirão, aproveitando a água do Almonda, funcionou entre 1923 e 1984. Foi uma iniciativa empresarial de enorme importância para a produção e distribuição de energia elétrica na cidade e, posteriormente, no concelho de Torres Novas. Surge agora renovada como núcleo museológico central do Caldeirão, onde podemos ver as máquinas originais da antiga central, testemunhar a importância dos trabalhadores e a sua história, que é também um repositório das memórias de Torres Novas. A industrialização foi responsável pelo crescimento económico e demográfico, mas também pela poluição ambiental. As diferentes gerações nem sempre olharam o rio como um recurso precioso. No decorrer dos anos, o rio Almonda tem sido canal para despejo de efluentes industriais e de esgotos domésticos. Contudo, sem termos ainda alcançado as metas por todos exigidas, a sensibilização por parte das entidades responsáveis e da população tem contribuído para uma melhoria deste cenário. O rio vai ganhando uma nova vida. Falar do Almonda é falar de um rio que moldou a paisagem e a história da região, unindo aldeias como a Ribeira Branca, a Ribeira Ruiva e as Lapas. Nas Lapas, assim como noutros locais ao longo do rio Almonda, em terraços bem definidos, a água dura, resultante da dissolução do calcário da Serra de Aire, precipita e acumula sedimentos formando tufo calcário, um elemento rochoso que muitos trabalharam e que ainda hoje nos distingue nas casas, ruas e grutas da freguesia. São vários os mitos e lendas sobre a origem desta encruzilhada de galerias subterrâneas, que formam um conjunto patrimonial único no nosso país. A serpentear, o Almonda chega a Torres Novas. Transporta vida e ornamenta a paisagem.
bem lá no alto, encontramos a sentinela do rio Almonda, o castelo de Torres Novas que testemunha séculos de história. Com vista privilegiada sobre a cidade, observa o rio que nos convida ao lazer, à prática da canoagem ou à pesca, que motivou a criação da Pista Internacional de Pesca Desportiva do Almonda. O Almonda, ao longo do seu percurso, é acompanhado por galerias ripícolas, que são, por definição, formações de espécies lenhosas arbóreas ou arbustivas autóctones, de forma comprida e estreita, ao longo das margens das linhas de água. De importância vital para o desenvolvimento da biodiversidade, estes corredores verdes criam condições de abrigo, frescura e umidade que escasseiam noutras áreas envolventes. São ainda fundamentais para a estabilização das margens dos rios e impedem que os pesticidas e outros poluentes oriundos das escorrências contaminem as linhas de água. Mas, afinal, o que é um rio? Um rio não é apenas uma massa de água que flui por gravidade em direção ao mar ou a outro rio. É muito mais do que isso. É também o local que segue os ritmos da natureza e que alberga uma diversidade de habitats e espécies, fornecendo-lhes os elementos essenciais à vida: alimento e água. É impossível imaginar a vida sem água, pois é o recurso natural mais importante do planeta. Um sinal da boa qualidade da água do rio Almonda é um pequeno peixe muito especial e raro que se encontra principalmente a montante da cidade de Torres Novas. Ainda que classificado como em perigo, o esgana-gata tem uma história de vida fantástica e é um dos símbolos da resistência do rio. Caracterizado como sendo da ordem dos cavalos marinhos, o esgana-gata é um predador voraz, mas também um recurso alimentar essencial para outras espécies. Porém, a sua morfologia apresenta características que o protegem e dificultam a vida dos seus predadores, como os espinhos e as placas ósseas, ou as fugas em zigue-zague. No Almonda, além do esgana-gata, há registro de mais 10 espécies de peixes. Entre as nativas, a enguia, a boga comum, a boga portuguesa, o ruivaco, o barbo, o escalo do sul e o verde-mã. Entre as exóticas, o góbio, a carpa e o alborno.
No rio, é comum ver-se a cobra d'água viperina em busca de alimento. Esta cobra não é venenosa, mas adota uma postura defensiva, emitindo assobios e um odor desagradável. A lontra, predador esquivo, com hábitos mais noturnos, é igualmente um excelente bioindicador da qualidade da água. É muito inteligente e nem sempre de fácil observação. Alimenta-se sobretudo de peixe, mas também de lagostim vermelho e alguns anfíbios. A sua população tem vindo a aumentar no Almonda devido à melhoria da qualidade da água. Outro bioindicador da qualidade da água é o guarda-rios, uma pequena ave aquática que se faz anunciar pelo seu som peculiar. É comumente conhecido como raio azul e a sua presença ao longo do rio é cada vez mais observada. A manutenção e fiscalização das linhas de água são asseguradas por outro guarda-rios, o do município de Torres Novas, que tem ainda o papel de sensibilizar as pessoas para mudarem os comportamentos em relação ao rio. Neste meio aquático cheio de vida e com características muito peculiares, as diversas espécies coabitam em plena harmonia e adaptam-se em conjunto às alterações sazonais deste ecossistema. Alguns animais alimentam-se de outros para a sua sobrevivência. Pacientemente aguardam. Até que, por fim, chega a recompensa. Na natureza, há sempre a lei do mais forte ou do mais astuto. Nos dias mais soalheiros de inverno, junto ao rio, alguns répteis dão sinal de vida, como é o caso do cágado mediterrâneo. Para se protegerem das temperaturas mais baixas, estes animais reduzem a sua atividade e o seu metabolismo. Com a chegada da primavera, os prados estão floridos e abundam as formas e as cores. Ativadas pelo maior número de horas de luz e pela temperatura convidativa, florescem nas margens do rio. Inúmeras espécies de plantas de elevada biodiversidade e valor ecológico, como é o caso do nenúfar branco. Os polinizadores têm significativa importância ecológica para as populações humanas. Pousam nas flores para se alimentarem e transportam o pólen, que é fundamental para a reprodução das espécies vegetais. Muitos animais por todo o mundo têm um importante papel na reprodução das plantas silvestres. Na Europa, a polinização é uma tarefa que está essencialmente entregue aos insetos. Sem esses agentes, o equilíbrio ecológico dos ecossistemas seria afetado e a biodiversidade ameaçada. As abelhas são as espécies polinizadoras mais importantes do planeta, sendo responsáveis por cerca de 70% da polinização de plantas com flor. Em Portugal, já foram identificadas mais de 700 espécies de abelhas.
Junto aos açudes, as alvéolas cinzentas alimentam-se de diversos invertebrados aquáticos que caçam na água. A fêmea constrói o ninho em qualquer concavidade. Quando nascem, as crias são alimentadas pelos seus progenitores. Os tecelões de cabeça preta escolhem as margens do Almonda para nidificar. Seduzem as fêmeas com os seus ninhos, que são verdadeiras obras de arte, daí o nome de tecelões. Enquanto as fêmeas alimentam os filhotes de frutos e pequenos invertebrados, os machos ficam por perto, vigilantes. Da vasta fauna que habita junto ao rio, podemos avistar anfíbios como rãs, a salamandra de costelas salientes ou a salamandra de pintas amarelas, répteis como a lagartixa, insetos como o louva-a-Deus, algumas espécies de besouros e escaravelhos ou alfaiates que parecem patinar à tona de água. Dos insetos, evidenciam-se as libélulas e libelinhas de diversas espécies e cores. Vêem-se com mais frequência na primavera e no verão. Alimentam-se essencialmente de outros insetos e de girinos. Depositam os ovos dentro dos caules das plantas aquáticas ou até diretamente na água. São reconhecidos indicadores da qualidade dos ecossistemas aquáticos, tal como os macroinvertebrados. Durante a primavera e verão, junto ao rio, podemos avistar os abelharucos, pequenas aves migradoras de cores garridas. Alimentam-se de abelhas, mas também comem vespas e outros insetos. O pica-pau malhado faz pequenos orifícios nos troncos das árvores em busca do seu alimento preferido, larvas e pequenos insetos. Da ordem dos passeriformes, entre outros, é comum verem-se o melro, o pisco de peito ruivo, o rabi-ruivo, o chapim azul, o chapim real, a filosa ou o pintacilgo. Das espécies arbóreas ripícolas autóctones, destacam-se nas margens do rio Almonda os salgueiros, o freixo e o chopo que espalha as suas sementes pelo ar e pela água, assegurando a renovação da sua espécie. É também possível observar líquenes epífitos, que cobrem troncos ou ramos de árvores, assim como diversas espécies micológicas, entre aglomerados de folhas ou protegidas pelas sombras das copas. Com o objetivo de valorizar o rio Almonda, o município de Torres Novas recuperou uma galeria ripícola, com cerca de 4 km em troço urbano, propondo a renaturalização do corredor ecológico da margem direita da linha d'água, no sentido jusante.
Esta obra, realizada com recurso a técnicas de engenharia natural, permite atrair e educar a população para o usufruto do rio, oferecendo diversas opções de lazer e de vida saudável. Estão a ser criadas condições para que os munícipes possam valorizar e conservar o rio Almonda. Ao deixar a cintura da cidade pela várzea dos Messiões, depois de serpentear por entre colinas e cruzar a cidade, ainda com histórias para contar, o Almonda avança em meandro pela reserva da biosfera e irriga as terras agrícolas da fronteira ocidental da freguesia de Riachos. A acumulação de sedimentos aluviais torna estes solos muito produtivos e, por isso, com grande aptidão agrícola. Terá sido essa razão de Cardílio e Avita se terem tornado proprietários de uma das diversas quintas romanas existentes junto ao rio, Vila Cardílio, que foi habitada dos séculos I a IV. Entre as suas ruínas destacam-se painéis de mosaicos, moedas e outros vestígios arqueológicos. Desde os campos de Valada à Alesíria do Campo da Golgã, o Almonda deu berço aos casais agrícolas que vieram a dar origem a Riachos, vila de intrépidas gentes que desde tempos imemoriais têm o rio a correr-lhe nas veias. Sazonalmente alagado pelas cheias, este é um território mítico cuja história do ponto de vista socioeconómico está indissociavelmente ligada ao rio, com particular relevo tudo o que diz respeito aos ancestrais singeleiros, aos famosos valadores de riachos, à usada cultura do cânhamo no século XX e, na atualidade, à cultura intensiva do milho. Os dias quentes e solarengos abundam e a sinfonia, nesta altura do ano, é estridente. O calor intenso já se sente. A pouca água que brota na nascente não chega à foz. Os peixes, esses guerreiros, não conseguem sobreviver a tão pouco oxigênio na água e às altas temperaturas. Nestes ecossistemas ribeirinhos mediterrâneos, a vida torna-se cada vez mais dura e é posta à prova pela natureza. O homem coloca constantemente os rios em sérias dificuldades. A água doce é a base da vida do planeta Terra, por isso, a sua escassez e o seu uso abusivo e inadequado representam um risco cada vez maior à proteção do ambiente e à própria vivência humana. A dividir os concelhos de Torres Novas e Golgã, encontra-se o maior ecossistema aquático de zonas úmidas interiores, a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo. Na primavera, a reserva alberga a mais diversificada colónia de garças do nosso país. As aves constituem o principal valor desta área protegida, incluindo ibis e colhereiros. Apesar de ser uma garça bastante rara em Portugal, o papa-ratos pode ser encontrado no Paúl do Boquilobo. As alterações climáticas têm provocado o desaparecimento de zonas úmidas e colocado em perigo todas as espécies que delas dependem, como é o caso deste visitante estival pouco comum. Outra espécie de ave que pode ser vista ocasionalmente nesta reserva é o caimão. Caracterizado pela sua plumagem azul a contrastar com um atrativo bico e patas vermelhas.
A garça vermelha, também conhecida por garça imperial, é uma das mais majestosas espécies da família das garças que ocorre em Portugal. Independentemente de ser uma espécie que possui o estatuto de conservação em perigo, ainda é possível observá-la com alguma facilidade no Paúl do Boquilobo. Esta reserva é ainda um ponto importante nas migrações outonais de passeriformes e de algumas espécies raras na Europa que ocorrem ou nidificam neste local. Quando a chuva perdura por alguns dias e em força, o Almonda e o Tejo transbordam e inundam o Paúl do Boquilobo e os campos envolventes. Com a chegada do inverno, podemos avistar uma população numerosa de patos, galeirões e aves de rapina, entre muitas outras espécies. Tendo em conta a agricultura, o pastoreio e a conservação da natureza, esta reserva natural foi classificada em 1981 pela Unesco como Reserva da Biosfera, sendo a primeira área protegida em Portugal a que foi concedida esta distinção. Aqui, a flora é abundante. Já se contabilizaram mais de 300 espécies, entre as quais uma espécie rara de narciso. No que diz respeito ao extrato arbóreo, destacam-se os salgueirais. Por permanecer alagado todo o ano, constitui também uma importante reserva estratégica de água. É uma reserva cheia de vida, mas também ameaçada. Infelizmente, vão aparecendo algumas espécies exóticas e invasoras que têm contribuído muito para a extinção das nossas espécies autóctones. É o caso dos jacintos de água que formam tapetes, cobrindo totalmente a superfície do rio. Consequentemente, alteram a qualidade da água e diminuem a sua biodiversidade. Outro exemplo de uma espécie exótica invasora é o lagostim vermelho de Louisiana. Esta espécie reproduz-se rapidamente e em grande número. Contribuiu para o desaparecimento de algumas espécies, para a degradação dos ecossistemas e altera a hidrologia dos solos. Mas no caso do Paúl do Boquilobo serve de alimento a diversas aves. No momento em que os recursos hídricos de todo o planeta se confrontam com vários tipos de ameaças, como a poluição, a invasão de espécies aquáticas ou as alterações climáticas, torna-se urgente aumentar o conhecimento das populações acerca dos rios. O Rio Almonda é um laboratório vivo. A educação e a sensibilização ambiental são meios fundamentais para a sua preservação. Só dando a devida importância a este recurso no dia-a-dia é que será possível garantir a sua sustentabilidade. No último trajeto até à sua foz, o Almonda banha a Azinhaga, aldeia de José Saramago, onde no início do livro As Pequenas Memórias, o Nobel da Literatura faz referência a uma criança que se aventura pelos campos e margens do rio Almonda. A menos de 1 quilómetro das últimas casas, para sul, o Almonda, que é esse o nome do rio da minha aldeia, encontra-se com o Tejo, ao qual, ou a quem, se a licença me é permitida, ajudava, em tempos idos, na medida dos seus limitados caudais, a alargar a Lesíria quando as nuvens despejavam cá embaixo as chuvas torrenciais do inverno. Ao desaguar, o Almonda abraça o Tejo. Envolvem-se as águas e partilham-se experiências. Seguem juntos até ao oceano, para um dia voltarem a ser chuva.
E é aqui o fim, ou o princípio. Porque na história de um rio, a água está constantemente em movimento. Mas é um recurso escasso e finito para a vida na Terra. Esta é a história de um rio que se reinventa todos os dias. Esta é a história de um rio com vida.